Bem-vindos à segunda parte de A Arte da Guerra, desta vez para pedirmos ao embaixador Seixas da Costa que nos descreva a forma como observou mais uma semana de guerra na Ucrânia, numa altura em que aparentemente o grande drama é mesmo a dificuldade em encontrar material de guerra que possa ser atirado para cima do Donbass, não lhe parece, embaixador? A Ucrânia está, neste momento, sob uma pressão russa forte, embora não decisiva, vamos ser claros. Os russos avançam em algumas frentes, talvez até de forma mais lenta do que se poderia supor. A capacidade defensiva da Ucrânia em determinadas linhas é forte. A resistência, por exemplo, de um avanço sobre Kharkiv, a segunda cidade ucraniana, tem sido eficaz. Eh, no plano, digamos, da comunicação, Zelensky tem sido muito claro, no sentido de dizer: nós arriscamos-nos a ter que recuar, em função pela falta de financiamento, não é de financiamento, pela falta de material militar suficiente para acomodar as nossas tropas e para acomodar a ação das nossas tropas. Por outro lado, já foi obrigado a fazer, digamos, alargar o recrutamento militar de 27 para 25 anos, e está a mandar esta mensagem para os Estados Unidos, que é uma mensagem muito simples, no sentido de dizer: vocês apoiaram-nos durante estes 2 anos, se caso não nos mantiverem com um mínimo de apoio de natureza militar em termos de equipamento e munições, arriscamos a que todo o investimento que fizeram ao longo destes últimos 2 anos não tenha servido para nada. E, portanto, no fundo é uma espécie de um alerta. Lado a lado a isto está a Europa. A Europa, que tem, nas últimas semanas, enviado sinais de grande preocupação. A Europa, em particular, tivemos a semana passada declarações de Stoltenberg, em nome da NATO, mas claramente em nome de uma Europa que está preocupada com o futuro da NATO, em particular se Trump vier a ganhar as eleições. Há uma grande preocupação no sentido de criar uma alternativa a um vazio que eventualmente possa vir a gerar-se em função de uma eleição de Trump. Eu devo dizer que tenho consciência, pode ser que eu esteja enganado, que a NATO não sobreviverá, quer dizer, uma ação de apoio à Ucrânia dada pela NATO sem os Estados Unidos não tem grande significado. Pode, de certo modo, compensar. É preciso percebermos uma coisa: a União Europeia tem gasto imenso dinheiro com a Ucrânia. Tem gasto duplamente mais dinheiro com a Ucrânia do que os Estados Unidos. Dá menos material, mas dá mais dinheiro. E esse dinheiro é fundamental para variedíssimas coisas, entre as quais munições, mas também para o próprio funcionamento do serviço, da própria estrutura da Ucrânia, que é uma economia que não existe hoje em dia, ou existe muito pouco. Aquilo que sai através dos cereais, pela costa sul, é muito limitada, e a produção ucraniana é muito limitada, está muito voltada para a guerra. Mas a Europa está muito preocupada, e as provas das preocupações são as declarações que já aqui comentámos, de Donald Tusk, que diz que estamos numa fase de pré-guerra, são as declarações de Macron, no sentido de dizer é preciso mandar algumas forças de natureza terrestre para a Ucrânia. Tudo isto está a criar um ambiente digamos, de algum pânico dentro da Europa. Não vale a pena sobre isto ter a mais pequena dúvida. Mas o grande pânico da Europa não é bem com a Ucrânia, é com os Estados Unidos. O pânico da Europa é que vem aí Trump. E que vier Trump muda a equação. E mais do que isso, deixa de haver certas parcelas da equação que podem funcionar. A Europa pressente que não tem autonomia e capacidade de gerar uma alternativa de apoio à Ucrânia suficientemente eficaz, caso os Estados Unidos desapareçam do cenário. Mas os Estados É Unidos. esse um dos problemas, embaixador, se me permite interrompê-lo, será esse um dos problemas, isto é, se Trump chegar, a Europa vai finalmente explicar ao mundo as suas insuficiências e as suas dependências? António, a Europa nunca será. A Europa não é um país. A Europa Claro. não tem um processo decisório uniforme. A Europa são 27 Estados-membros, com opiniões públicas diferentes, com formações de governos diferentes, com linhas ideológicas diferentes, que se conjugam pontualmente, às vezes, num determinado sentido, mas que com o correr do tempo, perante novas situações, reage de maneira diferente e, portanto, dá um formato diferente à reação europeia. Nós não podemos falar Europa, uma estrutura militar europeia. Não há estrutura militar europeia Claro. substituta à NATO. Não há autonomia estratégica europeia. Ninguém vai morrer, continuo a dizer, de Belmonte para o Donbass. A Europa não é uma pátria. A Europa não é uma bandeira. As pessoas morrem pela pátria, morrem pelas ideias, morrem por uns princípios. Mas ninguém vai morrer para o Donbass.
dentro da Europa. Não vale a pena pensarmos nisto. Quer dizer, e, portanto, estamos aqui a criar uma ilusão de uma alternativa europeia à NATO. Não é verdade. A NATO é insubstituível para aquilo que é, digamos, a vontade europeia, porque é um mix entre a vontade americana e a vontade europeia que permite ser eficaz. E, portanto, estamos aqui neste drama. Eh, mas há um ponto, nós estamos a falar, falamos muito das eleições americanas, mas as eleições americanas são no dia 5 de novembro e Trump, se ganhar, só toma posse em janeiro. E até Exato. pode ser que seja Biden a ganhar. E nós temos aqui que perceber que estamos ainda no fim da primavera e no verão. E neste fim da primavera e no verão, as condições de terreno para a luta na Ucrânia vão mudar. E o que é que vai acontecer, muito provavelmente, ao que dizem os especialistas? É que a Rússia vai tentar fazer uma forte ofensiva, aproveitando a debilidade da Ucrânia, neste momento, e mais do que isso, aproveitando a janela de oportunidade que lhe é dada pela circunstância da Ucrânia não ter, neste momento, mecanismos em matéria de autodefesa, particularmente defesa antiaérea, mas também de ação aérea, os F-16, ainda não estão lá. E, portanto, nós estamos aqui num tempo em que a Rússia vai procurar jogar nesta janela de oportunidade. E, portanto, eu acho que o verão, antes das eleições americanas, ainda vai ter muitas histórias a contar pela parte da Ucrânia. Mas, neste momento, de facto, a situação não é brilhante para aquilo que são as cores de Kiev e de quem apoia Kiev. Eu diria então, embaixador, que a única forma que Trump terá de cumprir o prometido, isto é, neste caso, acabar com a guerra em 2 dias, não será em 2 dias, mas será exatamente retirar a NATO, ou acabar com a NATO, por um lado, ou retirá-la do Há papel uma, que tem na Ucrânia. há uma terceira via, que é pura e simplesmente cessar o financiamento de material à Certo, Ucrânia. É preciso também perceber uma coisa, e eu sempre tenho esta dúvida, embora não encontre nenhum elemento substantivo para garantir que Trump funcione nessa linha. A ajuda à Ucrânia é uma grande ajuda ao aparelho militar industrial americano. Esse claro, aparelho militar industrial americano apoia-se em cerca de, não sei, julgo que eram 17 estados americanos de onde vinham esse apoio. Esses 17 estados têm interesse em produzir coisas, têm interesse em ter a sua indústria a funcionar. Esses 17 estados têm senadores, esses estados têm congressistas. Portanto, há aqui também um interesse americano no prolongamento desta guerra. claro, Eh, Trump poderá pôr-lhe um fim, no sentido de dizer: "Acabou, não damos mais dinheiro", e portanto a Europa consegue substituir-se? Não consegue, então há que fazer um acordo. Esse acordo a fazer-se teria que ser feito com a cedência de território ucraniano, que no fundo seria, digamos, a alternativa àquilo que era o modelo de natureza institucional que a Ucrânia nunca aceitou, que era o acordo de Minsk II, que era a exatamente, circunstância de algumas das suas províncias, terem uma, digamos, autonomia face ao poder central, que pudesse, de certa maneira, representar os interesses das populações russófonas que ali estão. Há quem diga que isto é uma falácia, que a Rússia nunca aceitaria isto e que, na realidade, a Rússia nunca quis isso, porque a Rússia não aceita, como aliás se viu nos discursos de Trump, a própria existência da Ucrânia como entidade independente. E, portanto, em que medida, de Putin, peço desculpa, sim, em que medida é que isto agora é execuível, uma ação deste género? Há uma coisa que eu tenho para mim, é que um acordo e um compromisso feito com base em cedência territorial na Ucrânia, favorável à Rússia em determinadas áreas, não significaria, esta é a minha opinião pessoal em função dos dados que tenho e na leitura que faço, não significaria uma ameaça para o Ocidente. Significaria uma derrota, naturalmente, daquilo que era o empenhamento de dar à Ucrânia tudo aquilo que o direito internacional lhe dá e o direito justo às suas fronteiras de 91. Mais do que isso, significaria uma bufetada naquilo que foi o esforço ucraniano de defesa do seu território ao longo destes últimos 2 anos. Mas se isso vier a ter que ser assim, eu não me parece que se isto signifique necessariamente uma ameaça para o Ocidente. Eu não estou a ver, com toda a franqueza, as forças terrestres russas, vamos ser claros e muito, muito honestos, que não conseguem chegar a Kharkiv, que não conseguem chegar a Odessa, ameaçarem Praga ou ameaçarem Varsóvia. Vamos ser claros em relação a isto. Há aqui um exagerar do risco russo, que eu sei qual é a razão que está por trás desse exagerado risco russo, é manter aberto e aceso a chama do apoio à Ucrânia. Mas é um bocadinho falacioso pensar que as forças convencionais russas, já não falo das forças nucleares, porque aí o negócio não é com a Europa, o negócio é com os Estados Unidos.
portanto, que as forças convencionais russas conseguem ser suficientes para ameaçar as fronteiras da NATO, coisa que a Rússia nunca fez. Não há nenhuma fronteira NATO que tenha sido ameaçada pela Rússia. Muito embora a Rússia, naturalmente, na sua perspectiva de país acossado, tenha ficado, digamos, preocupada com aquilo que foi o avanço da NATO até às suas fronteiras. Avanço esse, volto a dizer, legítimo. Os países que quiseram entrar para a NATO não foram obrigados a isso, fizeram-no porque quiseram. A Rússia sentiu-se ameaçada por isso. Provavelmente não gosta daquelas fronteiras. Até gostaria de as ameaçar, mas não tem capacidade. Não mostrou até hoje, minimamente, qualquer capacidade. Se ela não consegue ocupar a Ucrânia, qual é o risco dela ocupar a Estónia, a Letónia, a Lituânia ou a Polónia? Eu acho que estamos aqui num exagero, que eu percebo que tem alguma coisa de ação psicológica, mas tem menos, digamos, pés assentos no chão. Pois claro, evidentemente. Obrigado, embaixador. Vamos fazer aqui o segundo intervalo do programa de hoje. Voltamos já de seguida com o terceiro tema. E até lá.